Vamos começar pelo que é mais simples, os cistos. Cistos nós podemos formá-los em diversas partes do nosso corpo. Na região pélvica, né, na parte dos órgãos genitais femininos, o cisto é mais comum no ovário. E os cistos podem ter várias origens. O mais comum deles, inclusive, é aquele que é extremamente benigno, inocente, que são cistos formados pela mulher quando ela ovula. Toda mulher, quando ovula, ela forma um cisto que vai se romper na hora que ela ovula. Ele cresce na primeira metade do ciclo, em torno do 14º dia, se ela não tiver nenhum problema ovulatório, ele vai se romper e ela ovula. Então tem até que tomar muito cuidado, né? Porque dependendo do ultrassom e da hora que é feito esse exame, nós vamos nos deparar com uma estrutura que é completamente fisiológica e que nós temos que ter cuidado para não tomarmos atitudes, né, indevidas. Agora, existem cistos formados não apenas por questões funcionais. Você acabou de citar um anteriormente, que é o endometrioma, que é um cisto do ovário provocado pela endometriose. É um cisto que se forma lá no ovário, só que ele não é constituído daquele líquido que vai levar à ovulação. É constituído de um fluxo semelhante àquele da menstruação. Então já não é uma coisa benigna, é um cisto patológico, doente, né? E que precisa de ser tratado. Então o cisto é uma coleção de líquido, que no caso da mulher, especificamente o local mais comum é o ovário. Pode ocorrer na trompa, né, mas especificamente o local mais comum é o ovário. Podem ter características funcionais, normais, que não tem nenhum problema, ou podem ter características doentes, patológicos, como endometrioma, como câncer, como outras doenças que podem acontecer no ovário. Os miomas são patologias oriundas do útero. São tumores benignos que são provenientes do desenvolvimento de uma neoplasia benigna, na sua grande maioria, formado no músculo uterino. O que é neoplasia, professor? Neoplasia é a formação de um tumor, né? É uma neoformação de tecido. As neoplasias podem ser benignas, que não tem nenhuma conotação de câncer, né? E tem as neoplasias malignas, os tumores, a multiplicação de célula que vai levar a um câncer. Os miomas são formações, né, de tecidos, de tumores benignos, que se originam no músculo do útero. E são extremamente comuns, frequentes, mais comuns nas mulheres de 30 a 40 anos, que nem sempre há necessidade, aliás, a maioria das vezes são assintomáticos, não há nada que se fazer, mas que quando trazem problema, frequentemente levam a problema de sangramento exagerado, levam problemas até mesmo de infertilidade, de aborto, de cólicas, e que muitas vezes crescem também de forma desordenada e que mesmo que raramente podem levar a um câncer, mas são muito raros. Então, basicamente, são esses aí. Ok, muito bem explicado. Eles podem ser, os miomas, intrauterinos, eles podem estar na parede do útero, né? Dentro do... Eu sei de tudo, que eu já tive tudo, graças a Deus, não tive nada desses malignos. Endometriose, endometrioma né? De certa forma. Cisto de endometriose que eu vou explicar também. Isso. Né? Os miomas, que seria que você me colocou, os miomas tem 3 tipos basicamente de miomas, são em termos de localização. Os miomas que são na parte mais interna do útero, lá na intimidade da cavidade, no mesmo local que desenvolve o embrião e o bebê, que nós chamamos de submucosos ou intracavitários. Aqueles que desenvolvem no músculo especificamente, que são intramurais, no muro, né, que o útero é um muro, e aqueles do lado de fora, que são subserosos. Normalmente, os que trazem mais problema são aqueles que estão na intimidade da cavidade, que dificultam a mulher engravidar, que levam a um maior sangramento, que levam a cólica. Esses são os mais problemáticos. Os menos problemáticos são aqueles que estão do lado de fora do útero, chamado de subserosos. A endometriose, dentro do contexto, né, que você me abordou no começo, é uma doença extremamente frequente também, principalmente nas mulheres em fase reprodutiva, que tem como quadro principal a dor e que pode levar à infertilidade. A situação dos miomas múltiplos
primeiro tem que se analisar qual e aonde, né, de fato, estão localizados esses miomas. A miomatose múltipla, ela vai depender do objetivo dessa pessoa. Se ela ainda deseja ter filhos, né, a primeira alternativa é tentar tirar os miomas, preservando o útero. Se ela não tem mais interesse em ter filhos e esses miomas trazem sintomas, né, sangramento, dor, compreensão de órgãos e o útero está crescendo, a melhor alternativa é a extração do útero desde que ela não tenha mais desejo de ter filhos. E hoje, como muito bem colocado, existem alternativas, né? Existem alternativas de miomectomias que podem ser feitas por laparoscopia, onde são pequenos cortes, com a remoção desses miomas, sem ter que fazer uma grande cirurgia. E quando esses miomas são localizados dentro da cavidade uterina, não externamente, não na parede do útero, a gente pode retirar também pela via baixa vaginal, através de esteroscopia, que é a cirurgia por dentro do útero. E em casos, e aí eu coloco a embolização, ela não é uma primeira alternativa, ela é apenas mais uma ferramenta, e é uma ferramenta, em casos de miomatoses muito grandes, é uma boa alternativa a tratar dessas pacientes. Vai depender muito do caso, né? Existem muitas variáveis, e essas variáveis têm que ser analisadas de uma maneira conjuntural. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.